E as respostas virão hoje? Positivamente falando, o Ceará vai apresentar um futebol mais consistente do meio para frente? O Ceará vai apresentar uma postura de um time que busca o resultado, busca os 3 pontos? Ou vai ser aquela postura covarde, medíocre, medonha, como foi contra o Juventude e como foi também contra o Grêmio na Arena do Grêmio? E não só a questão de postura, é a desenvoltura do time do meio para frente. Como é que a equipe está organizada do meio para frente? Como é que a equipe trabalha a bola do meio para frente? O Ceará não tá jogando nada. Já tem um tempinho, tá? E assim, os últimos 2 resultados, contra o Ceará e contra o Juventude e contra o Grêmio. No Castelão, o Ceará perdeu para o Juventude. O até então 18º colocado da Série A, o virtual rebaixado até 3, 4 rodadas atrás. Péssimo resultado catastrófico. Só que o desempenho foi horroroso também. E no jogo contra o Grêmio na Arena, eu falei, dá pra vencer do Grêmio na Arena. O Grêmio não tá jogando nada. É jogo pra fazer ferida. E a postura foi ridícula. O time foi covarde. O time foi apático na maior parte do tempo. Pois bem, o Mirassol ontem trouxe mais uma vez lições. Um time que apresentou personalidade durante o jogo. Um time que apresentou uma vontade de vencer a partida. É a querência, é a postura. E óbvio, o time está bem trabalhado do meio pra frente por Rafael Guanais. E não me venham falar que o elenco do Mirassol é super melhor do que o elenco do Ceará, não. O elenco do Mirassol é um elenco de um time que briga para não cair para a Série B. É um elenco de Série B. E tá aí na 4ª colocação. Porque tem um treinador corajoso que coloca a sua equipe pra frente. E que o time é bem organizado. Ponto. E não é à toa que Farid ficou pé da vida, né? O Grêmio tomou 1-0 do Mirassol aos 44 minutos do primeiro tempo. Olha ele, pé da vida, velho. O Danielzinho, ele já cruzou. Gol do Mirassol. Gol do Mirassol. Parou. O que ele deu impedimento? Deu impedimento, graças a Deus. Toque, acho Mas que eu deu não sei. toque. Não, ele deu impedimento. Cruzamento veio, subiu completamente sozinho. A marcadora bateu na trave e voltou. Me pareceu o João Vitor que empurrou pra dentro do gol. Vamos ver, né? Vai traçar as linhas, mas eu acho que vai traçar as linhas. Mas não pode com essa facilidade. Quem fez o gol foi o José Aldo. O Zé Aldo cabeceou sozinho. Não, foi cara. o 77, Alisson. Qualquer um desses morrinha cabeceou sozinho. E a zaga do Grêmio olhando, cara. Noriega e Kahneman, o Kahneman só tá reclamando no jogo. Vem cá, o Grêmio toma um gol aí que ia ser uma tragédia tomar um gol agora. Mas tá sendo uma tragédia esse time do Grêmio, tá traçando as linhas. Já vai. Deus nos ajude, Deus nos ajude. Que ele vai pra lá? Esse dele foi que me pegou demais, velho. Ajude, Deus nos ajude. Que ele vai pra lá? Se for, Farid, se for impedimento é por muito pouco. E eu acho que não tava. Vamos tomar gol pra esses caras, Farid. Não, aí é patético, cara. Porque o cara cabeceou absolutamente sozinho, como quis, cara. O Grêmio não pode fazer isso com o torcedor. Não faça isso com o torcedor, tia. Não faça. O torcedor não pode mais sofrer. O torcedor do Grêmio quer um minuto de paz, um momento de tranquilidade. Agora estão chegando, levam 15 minutos para chegar a um gol, cara. Se tá impedimento ou não. E é muito justo o impedimento. Porque os jogadores estão saindo, né? Tá impedido. Tu acha? Tá impedido. Um passo. Um passo? Um passo não, metade pelinho. do pé, cara. Tamanho do meu amigo. Metade do pé, não, metade de um dedo midinho, velho. Não, metade do pé, olha ali, ó. Não, claro que tá impedido. Se tu ver a câmera do outro lado, eu duvido tu dizer mesmo. Bom, mas então vira a câmera. Por essa aqui, pra mim, tá impedimento. E às vezes pegar uma em cima da... Ih, ele vai dar gol. Ó, se a linha ficou vermelha... O Kahneman vai tomar o amarelo e vai ficar fora do Grenal. Ele vai dar o gol. Ele vai dar o gol. Ó, tá traçando a linha ali, ó. E é perigoso demais. Não, pela linha tá impedido. O cara tem... Ele deu o gol. Tem, olha lá. Mas por que essa demora, tia? Mas claro que tá impedido. Quem é que não vê que tá impedido? Aí. Tá sim, tá impedido sim. Olha aí, 1-0 Mirassol. Eu não consegui ver ainda, Faridor. Mas claro, olha lá. Ó, não impedimento. Deu gol do Mirassol. Deu gol do Mirassol. Durmam com um barulho desse. O Grêmio tá perdendo pro Mirassol. Tá perdendo pro Mirassol. O Grêmio tá perdendo pro Mirassol. Primeiro que, na minha opinião, foi
impedimento e o juiz não deu. Botaram um estagiário para estar aqui de 25 anos. Nada contra quem é jovem, quem está começando. Mas não pode ser um jogo desse. Sem impedimento. Kahneman tomou amarelo, é isso, Gabriel? Tomou cartão amarelo. Kahneman tá fora do Grenal. Parabéns, Kahneman. Tu reclamou todo o primeiro tempo. Era óbvio que tu ia tomar o cartão amarelo. Tu tá fora do Grenal. Tu tá fora do Grenal. Parabéns, Kahneman. Valeu, Kahneman. E o Grêmio tá perdendo. O Grêmio tá perdendo pro Mirassol. E de forma justa, viu? Tá perdendo pro Mirassol. Mirassol de novo. De novo o Grêmio perde pro Mirassol. Não é possível. Nós temos que virar esse jogo no segundo tempo. Nós temos que ganhar esse jogo de hoje. De qualquer maneira, gente. Nós precisamos. O Grêmio precisa. O torcedor vai apoiar. O torcedor vem. Tem quase 50 mil pessoas aqui na arena. Não é possível. É bizarro, o torcedor do Grêmio não acredita, né? Não, pô, pro Mirassol a gente não vai perder não, vai nada, olha aí a Lapa de Mangalho. Cara, é isso que eu tava cansando de falar aqui na live pós-jogo de Grêmio 0, Ceará 0. A sensação que me passou é que faltou vontade do Ceará em vencer o jogo, pô. Se você sobe um pouco mais as linhas, preenche um pouco mais o campo de ataque, ataca com 3-4, como o Mirassol ataca, preenche espaço, tem boas jogadas construídas, tabelando de pé em pé, ataca por dentro, ataca pelas laterais. É um time muito mais bem organizado. Se o Ceará tivesse organizado contra o Grêmio, o Ceará ganhava do Grêmio. Mesmo desorganizado, quase ganhou. Imagina se tivesse organizado. Esse era o meu ponto. E onde é que eu tô querendo chegar com tudo isso? É a tabela de classificação, é lógico, né? O Ceará é o 12º. A rodada já começou ajudando o Ceará de novo. O Ceará está a 4 pontos da zona do rebaixamento. O Vitória tem 22, o Ceará tem 26. E a tendência é que a distância do Ceará, se o Ceará perder o jogo de hoje, continue a mesma em 4 pontos. Porque o Juventude pega o Flamengo no Alfredo Jaconi. Então o Ceará está numa situação estável. O Fortaleza, que venceu ontem, esse resultado foi ótimo para todo mundo que briga para não cair. O Fortaleza, ele de certo modo, entre aspas, ajudou o Ceará também, né? Porque se o Vitória vencesse, tá, o Santos pontuando, o Vasco vencendo, o Ceará poderia terminar a rodada a 1, 2 pontos da zona do rebaixamento. Agora vai ficar a 4 pontos pelo menos, muito provavelmente. E aí o torcedor do Fortaleza, ele tá assim. E aí eu torço pro Ceará ganhar, para o Vasco ficar ali com 22 pontos e o sarrafo não subir nessa rodada. Muito pelo contrário, o sarrafo descer, aumentar a crise no Vasco. Mas o Ceará vai a 29. O Ceará vai abrir 7 pontos pro 17º. O Ceará vai cada vez mais se consolidando fora do Z4, num G10 e na Série A do ano que vem. Ou eu torço pro Vasco vencer, vai a 25, joga uma crisezinha ali um pouco maior pro Ceará e vamos torcer pro Santos perder pro Atlético Mineiro. Ou o empate. Talvez o empate é o resultado mais interessante pro Fortaleza. O Vasco vai a 23, o Ceará fica a 27 ali, nenhum desgarra tanto, nenhum sai muito de crise, ou não se afasta tanto do Z4, enfim. E mesmo assim o empate pro Ceará, se eu fosse torcedor do Ceará, eu assinaria um empate hoje com uma tranquilidade surreal, tá? Vai a 27 e abre 5 pro 17º, tá excelente. Então, assim, a questão do Ceará de permanecer na Série A é muito pela gordura que construiu no primeiro turno e os concorrentes do segundo turno, do Z4, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport, são horrorosos, pô. Ou porque tem uma baixíssima pontuação, caso do Sport e do Fortaleza, ou porque são muito ruins tecnicamente, ou os dois no mesmo tempo. Caso do Juventude, que tem 21 pontos, mas é muito ruim. Melhorou com o Carpini, mas eu não sei até que ponto vai ser essa reação. O Vitória tem um aproveitamento abaixo de 33%. Tem 31% de aproveitamento. É um aproveitamento abaixo de 36 pontos na projeção daqui para a 38ª rodada. Então, o Ceará tem os seus méritos e, ao mesmo tempo, ele tem a sorte do sarrafo da régua sair muito lá embaixo. Mas é bom abrir o olho o Ceará, viu? Abre o olho o Ceará, que hoje não é jogo fácil contra o Vasco. E nunca é bom perder, né? Mesmo que a situação ainda fique, de certo modo, estável na briga para não cair, é aquele estável que 1 a 2 rodadas tu tá no Z4. É bom ficar de olho nisso aí. Bom, vamos lá, gente. Primeiro, o pessoal do Palpite do GE colocou 7-1 pro Vasco. No caso, 7 votos para a vitória do Vasco, 1 voto pro empate e nenhum voto para a vitória do Ceará. Sabe por que isso aí, gente? É porque o Ceará não joga nada, gente. É isso que eu tô falando, é porque o Ceará não joga absolutamente nada. É um time que até marca bem, como eu canso de falar. Você olha pro jogo do Ceará e você fala, porra, esse time consegue marcar bem. Na maior parte do tempo. Esse time tem um meio campo muito físico.
Mas do meio pra frente esse time é uma nulidade. Os laterais apoiam pouco. O Ceará preenche pouco a grande área ofensiva do adversário nas jogadas em transição. É 1 ou 2 no contra-ataque no máximo. Pedro Raul caiu de desempenho. Ailon, pelo amor de Deus, não é jogador para se titular na Série A. No máximo é para composição de grupo. Matheus Bahia, o ponto positivo pro Ceará é que Matheus Bahia volta, né? É um lateral que apoia mais no campo de ataque. É um lateral que chega forte na linha de fundo e tem qualidade técnica. Esse é um ponto positivo pro Ceará no jogo de hoje. O retorno de Matheus Bahia de lesão. Mas Mugni não vai poder jogar a partida do meio pra frente, né? Beleza que ele não tá bem, mas ainda assim, irmão, é melhor tu ter um Mugni no banco do que ninguém, né? Já que Zanocelo também não vai poder jogar o jogo. Luca também não vai poder jogar o jogo. Todos eles estão lesionados até onde eu vi ali a apuração do GE. Então assim, velho, acho que se o Ceará fizer um bom jogo hoje, dá pra arrancar pontos de São Januário. Dá pra somar pelo menos um empatinho. Então tu consegue projetar a vitória do Ceará com esse desempenho, com esse futebol apresentado e com esse elenco contra o Vasco em São Januário, motivado, vindo de uma classificação para uma semifinal de Copa do Brasil contra o Botafogo. E o Vasco apresenta um futebol interessante em São Januário. O Vasco é bem favorito para vencer o jogo. Eu não sei se chega a ser um favoritaço daquele 80-20, tá ligado? 90-10. Mas é um favorito, claro, é um 60-30-10. 60% para a vitória do Vasco, 30% para o empate e 10% para a vitória do Ceará. Com esse futebol horrível que o Ceará pratica nos últimos 2, 3, 4, 5 jogos na média, tá? Bom, como é que vai o Vasco pro jogo? Léo Jardim, Lucas Freitas, Robert Renan, Paulo Henrique, Pumita Rodrigues, Cauã Barros, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho no meio campo, Rayano Moreira e Verrete. Esse é o provável Vasco pro jogo de hoje. O Ceará deve ir com Bruno Ferreira no gol, William Machado, Marlon Fabiano, Souza e Matheus Bahia, Dieguinho, Richardson e Lourenço, Ailon Galeano e Pedro Raul. No mano a mano, 9-2 ou 8-3. Ponto. Não tenho que se contestar muito, tá? Léo Jardim melhor do que Bruno. Eu até coloco o William Machado, faz uma temporada melhor do que Lucas Freitas. Dieguinho e Cauã Barros seria minha dupla de volante. Coutinho na meiuca, Nuno Moreira, Rayan e Verrete no trio de ataque. Não tem comparação. Você analisando até aqui, ó, o número de gols marcados, o Ceará marcou 19 gols na competição. O Vasco marcou, cadê? Ó, 30. São 11 gols a mais, apesar do Vasco estar abaixo na tabela de classificação. Em contrapartida, o Ceará só sofreu 20 gols. O Vasco sofreu 31, então tá claro. O Vasco ataca muito melhor do que o Ceará, tem muito mais qualidade do meio pra frente, porém tem uma defesa que é uma peneira, né? O Ceará é o oposto. É um ataque mais eficiente, que não produz tanto, mas que constrói vitórias no 1-0, 2-1 e que sofre poucos gols. É bem a cara do Ceará essa estatística aí, tá? Ó, Verrete tem 12 gols contra 7 gols marcados por Pedro Raul. E aí, voltando aqui pro mano a mano, eu só tenho dúvida ali na lateral esquerda, né? Eu gosto muito de Pumita Rodrigues, do meio pra frente, do meio pra trás ele é fraco. Matheus Bahia vem de lesão. Então, você pende a colocar ali Pumita Rodrigues na lateral esquerda. Enfim, o Ceará só ganha ali com o Dieguinho no meio campo e o William Machado na zaga. E só. Em todos os outros setores, o Vasco vence. É um 9-2 no mano a mano. Significa que o Vasco já venceu o jogo? Claro que não, né, pô? Cada jogo é uma história. Foi mal, deixa eu até deslocar minha tela pra cá. Cada jogo é uma história. Mas o Vasco é favorito para ganhar o jogo de forma bem significativa, tá? Inclusive os palpites do GE colocou um 7-1-0 também entre Bragantino e Sport. Eu não sei até que ponto o Bragantino é mais favorito contra o Sport do que o Vasco é contra o Ceará. Não sei até que ponto vai a análise, né? O Vasco ele vai desgastado contra o Ceará em São Januário, porque jogou no meio de semana, o Ceará descansou, né? Então, até que ponto isso vai impactar no jogo também? O Vasco não vai ter Tietê, não vai ter Hugo Moura, não vai ter Piton. Então, até que ponto isso vai prejudicar o Vasco no jogo de hoje? Até que ponto o Ceará vai continuar resistindo defensivamente às investidas dos adversários? Então, fica esses pontos de interrogação, né, velho? Será que o Bragantino tem o mesmo favoritismo contra o Sport do que o Vasco tem contra o Ceará? Acho que tá ali, de certo modo, um pouco semelhante. Fred não abandonou o Sport não, viu? Ele colocou empate aí no jogo de hoje do Sport contra o Bragantino. Daqui a pouco estaremos em live, tá? Daqui a pouco estaremos em live pré-jogo aqui para falar sobre Sport e Bragantino no Cícero de Souza. Bom, rapaziada, é essa a introdução geral do jogo, tá? Eu espero um jogo bem truncado, bem cara do Ceará, fechando espaço no meio campo, marcando bloco médio baixo, explorando jogada em transição e tentando achar um golzinho e fechando a casinha.
Pode ter lei do ex de Pedro Raul aí e tal, show, lindo, maravilhoso. Mas eu acho que a melhor estratégia do Ceará hoje é tentar fazer a marcação pressão mesmo. Roubar a bola no campo de ataque, tentar buscar o jogo, jogar com personalidade. O Ceará não tá buscando vencer os jogos recentemente fora de casa. O Ceará tá buscando empatar. E quem tá buscando empatar fora vai perder. E é o que o Ceará tá colhendo, tá? Bom, é essa a introdução geral. A gente vai abrir aqui no pós-jogo do Ceará talvez uma live ou um vídeo pelo menos, tá? E a gente passa uma análise mais profunda da partida. Tamo junto, rapaziada. Abraço pra todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Será que as respostas virão, como aconteceu em julho? Ou vai começar de fato o declínio aí e a aproximação do Z4 cada vez mais? Aguardar. Valeu, gente. Tamo junto.